Olá pessoal, olha eu de volta aqui com mais um vídeo interessante para a série Asterisk FreePBX do básico ao intermediário. E hoje com o vídeo talvez o mais importante da série, que é o último vídeo dessa playlist. É o último vídeo, mas ainda não é o encerramento da série, tá? Que para o encerramento eu vou fazer uma transmissão ao vivo. Não se preocupe que ainda não defini data para essa transmissão ao vivo. Mas quando eu definir a data, eu vou anunciar aqui no canal e vocês vão ficar sabendo aí para fazer um resumão de tudo que foi discutido sobre Asterisk FreePBX dessa playlist, beleza? E o vídeo de hoje ele é importante porque é um vídeo que vai explorar o módulo de Backup e Restore do FreePBX. Então, com tudo que a gente já tem configurado até aqui, a gente precisa fazer o backup dessas configurações, principalmente para quem já está com o sistema em produção, para quem está acompanhando a série desde o início, com certeza já está com o sistema em produção aí já há bastante tempo. E se ainda não configurou o backup, eu recomendo que você configure hoje mesmo ou amanhã, o mais rápido possível você programe a configuração de backup do seu sistema. Porque nunca se sabe, né? Sistema operacional, sistema de computadores no geral, é aquela famosa frase que todo mundo conhece: ah, mas estava funcionando agora há pouco. Estava agora há pouco, mas nesse exato momento não está. Então, e aí? Como que você vai fazer? Reconfigurar, recriar tudo, tal, fazer passo a passo de novo é meio complexo, meio complicado, e às vezes tem dados que você não lembra o que eram os dados. Tem dados importantes, principalmente dados de registro de chamada. E se o seu sistema der um problema e você precisar de dados recentes e você não conseguir restaurar, pode ser uma complicação muito grande. E se você fizer um backup periódico, você vai ter esses dados aí para quando você subir uma máquina nova, você restaura o seu backup e você não precisa ter o trabalho maçante de refazer configuração por configuração, e você não vai ter perda de dados, beleza? Então, o objetivo do vídeo de hoje, inclusive esse tema foi o último que eu coloquei na documentação, e geralmente e na documentação oficial mesmo do FreePBX ele é um dos últimos conteúdos que tem na documentação. Eu criei a minha documentação baseada na documentação oficial e ficou para o último assunto da playlist ser o assunto de Backup e Restore. Então agora eu vou acessar a interface gráfica de administração do FreePBX e fazer a configuração do backup e executar esse backup para ver ele funcionando. O restore eu não sei se vai dar tempo para fazer uma simulação, porque o importante é não só fazer o backup, é você validar se esse backup é funcional, se esse backup, quando você precisar restaurar ele, se ele vai funcionar. Então o que eu recomendo é você fazer esse backup periódico e de tempos em tempos você cria uma máquina teste e restaura esse backup para ver se ele está realmente funcionando. Essa validação aí eu aconselho, não é todo mundo que segue essa política de testar backup, mas eu, como sou desconfiado, eu recomendo que teste o backup para ver se ele vai funcionar. Porque imagine você está confiando cegamente: ah, meu sistema está protegido, que eu faço backup diário. Aí você vai lá restaurar um backup e o backup não funciona, o backup está com erro, às vezes tem bug da aplicação, tem bug do módulo de backup, e você vai tentar restaurar um backup e esse backup não funciona. E aí? Você mesmo com backup, você não conseguir restaurar o seu sistema, isso é bem mais complexo do que não ter o backup. É você ter um backup e o backup não está funcionando, é porque você não testou esse backup. Então é bem complicado mesmo. O objetivo principal aqui é configurar o backup e não testar ele, mas se der tempo, se o vídeo não for ficar muito longo, eu vou testar esse backup, beleza? E para o vídeo não ficar muito longo, já vamos logo direto, né, para a tela de administração do FreePBX para dar início ao módulo de Backup Restore e vamos configurar esse backup.
beleza? Porque para configurar esse backup, a gente não vai usar só o módulo de backup e restore, tem que usar o módulo de file system também. Então vocês vão ver aqui como que configura o módulo de file system e o módulo de backup e restore, beleza? Eu vou mudar de tela aqui, mudar para a interface gráfica do FreePBX para a gente iniciar essa configuração do backup. Vou só fazer a transição de tela aqui e já volto. Aqui na boa e velha conhecida, tela inicial do asterisco FreePBX. Antes de fazer login para dar início nas configurações, vou fazer algumas ressalvas aqui, mostrar para quem ainda não percebeu, que talvez não vai perceber de cara algumas mudanças que tem aqui nessa tela. E essas mudanças é conteúdo que eu estou preparando para os próximos vídeos, beleza? São uns vídeos de algumas configurações mais avançadas que eu estou preparando esse vídeo e vou postar em breve. Então essas mudanças é a imagem aqui, essa imagem eu coloquei a imagem customizada, a imagem minha, peguei a imagem de capa do canal e diminui ela e coloquei aqui. Tirei o link que redirecionava para a tela do FreePBX, então se eu clicar aqui ele vai redirecionar para... ele ainda está redirecionando para a tela do FreePBX, na verdade nessa página aqui eu não tirei ainda o link, então eu tirei os links daqui de baixo apenas. Esse link aqui eu ainda não tirei ele, mas a imagem eu já troquei. A imagem, esses nomes aqui eu já alterei também, alterei todos esses nomes para não ficar com... eles estavam desalinhados, eu coloquei algumas palavras a mais aqui para ficar alinhado certinho. Essas imagens a gente pode alterar e eu já alterei essa imagem aqui, essa outra ainda não alterei porque eu não quis repetir essa imagem aqui desse lado e eu ainda não preparei uma outra imagem para colocar aqui. Mas esses links daqui também eu já removi. Eu só não removi esse aqui do link que mostra para a política da GPL, né? Aí surge a dúvida, aí é permitido fazer isso? E sim, a resposta é sim, é permitido você customizar toda a interface da sua central. O FreePBX ele é de código aberto e é licenciado pela GPL. Então o que você não pode fazer é tirar esses créditos. Esses créditos é obrigatório você deixar ele aqui, mas toda a interface, inclusive plano de fundo, aqui todos esses detalhes, tela de login, se quiser alterar os campos, alterar tudo, você pode. E eu estou preparando um vídeo para mostrar como que você acessa o código fonte e aonde que você encontra os códigos para fazer essas pequenas alterações, beleza? Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo, um vídeo avançado que eu vou publicar no canal em breve. Vou logar aqui para dar início no conteúdo de hoje. Ver se eu ainda lembro a senha, porque faz uns dias que na verdade eu loguei ontem, né, aqui, então com certeza eu lembro a senha. Mas como eu falei, não só aqui a tela inicial, mas depois que você loga aqui nas telas de menus, também é possível customizar a tela de bem-vindos, se você quiser alterar. Ainda não alterei, aí você pode ver que essa imagem aqui também ela já permanece aqui. E os menus aqui, se você quiser colocar plano de fundo, quiser alterar esses links aqui, pôr um banner com a marca da sua empresa, ou pôr algo que envolve com a marca da sua empresa ou com a marca do seu cliente, você pode customizar todas esses assuntos, beleza? Mas como eu falei, o objetivo de hoje é vir aqui no módulo de Backup e Restore. O módulo de Backup e Restore, esse aqui, você vem no menu Administrador e clica em Backup e Restore, ele vai entrar nessa tela aqui para você adicionar um backup. Mas como eu falei que para você fazer o backup você depende de estar com o módulo File System configurado, então eu vou mostrar primeiro onde que você encontra o módulo File System e as opções que você tem de configurar um sistema de armazenamento para você direcionar o arquivo do seu backup, beleza? O módulo File System ele é vinculado com o módulo Backup, porque quando você vai adicionar um backup você tem que apontar
um destino para onde esses arquivos serão salvos, beleza? Então, para você encontrar o módulo de File System, você vem aqui em configurações, no menu de configurações, e navega aqui nos submenus, e está aqui o menu. Eu falei File System, né, mas na verdade ele é File Store. O nome do módulo é File Store. Você clica nele e você tem que criar um repositório, criar um apontamento aqui e para onde os seus backups serão salvos. Ele oferece algumas opções, opções interessantes, inclusive, para você adicionar o seu repositório. Aqui as opções são e-mail, tem a opção de FTP, tem a opção local. Essa opção local foi a opção que eu configurei e é a opção que eu vou usar. Essa opção local ela não é muito interessante por ser local, ele já fala que é local, né? E como um backup ele deve ser para prevenir falhas, caso você tenha falhas na sua máquina, no seu servidor, e você tem que recriar o servidor. Se o seu backup estiver local, né, no próprio servidor, e ele der um problema, então automaticamente você vai perder o seu backup junto. Aí tem as opções interessantes aqui, que é o Dropbox. Você pode adicionar uma conta de Dropbox aqui e mandar os seus arquivos para um Dropbox. Ou você pode configurar via SSH, mandando para um outro servidor remoto que você tem em alguma outra plataforma de nuvem, inclusive, ou em uma outra máquina, um outro servidor na sua rede. Ou você pode configurar aqui um S3, um bucket S3 da AWS, por exemplo. Você pode adicionar esse bucket S3 aqui e mandar os seus backups lá, beleza? Como eu falei, o meu tá local, porque para configurar essas contas aqui eu teria que ter, principalmente o S3, eu teria que ter uma conta e lá ia gerar custo na minha. Eu tenho uma conta na AWS, mas se eu for criar um bucket lá para jogar esse backup, vai gerar custo. E eu não quero gerar custo com algo que não está me trazendo retorno financeiro, principalmente. Então, no momento, eu estou evitando gerar custo nesse sentido aí. Um SSH é interessante configurar se você tiver uma outra máquina. Uma Dropbox também é interessante. Configurar para um e-mail, eu não acho que seja tão interessante pela quantidade de arquivos, dependendo de quanto de configuração que você tenha. Já na sua máquina você for fazer o backup, ele pode ultrapassar o limite que as caixas de e-mail recebem, então o seu backup não vai ser legal. E via FTP também é uma opção legal, você tem um servidor de FTP configurado em outra máquina e você adiciona aqui no seu File Store, beleza? Como o meu o File Store local já está configurado, para adicionar um local aqui é bem simples, na verdade todos eles para adicionar é simples, né? Você clica aqui em adicionar e ele vai abrir o formulário aqui com os campos que você precisa preencher. Nesse caso aqui é o de e-mail, né? Ele aceita mais de um e-mail. Se você quiser direcionar o seu backup para mais de um e-mail, aqui você pode colocar a lista aqui, pode colocar separado, pode colocar o nome de e-mail separado por espaços. Na verdade, os endereços de e-mail é separado por linha. Você coloca um por linha aqui, coloca um endereço de e-mail, dá um enter, coloca um outro, vai assim e assim por diante. Beleza? Aí você pode direcionar o seu backup para mais de um e-mail. E o limite, como eu falei, a questão de limite de e-mail é que ele aceita no máximo 25 megas. Às vezes, dependendo da quantidade de arquivos que você for fazer backup, pode ser que tenha mais de 25 megas e o backup por e-mail não vai ser legal. Mas nas outras opções não vai ter esse limite. Para adicionar um FTP é tranquilo, também os campos. Você põe o nome do servidor, uma descrição, o hostname do seu servidor FTP, qual que é a porta, nome de usuário, senha e assim por diante. Uma configuração de conexão de FTP comum. Como se você estivesse configurando um FTP para subir um arquivo para um site, por exemplo. O local ele é bem simples, porque você pode escolher em qual diretório você vai salvar. Aqui ele tem essas opções de diretório e você só põe essa string aqui no campo de diretório, aqui no caminho, e ele vai salvar o seu backup nesses diretórios. Beleza? Então, para criar o File Store é bem simples aqui. O Dropbox também
não é complexo para configurar, eles são só esses 4 campos aqui, que é o nome da conta, uma descrição e o token e o caminho, né, qual que é o seu caminho de Dropbox. De SSH é parecido com o FTP, você vai colocar os dados do seu servidor SSH, os dados importantes é o hostname, a porta, o nome de usuário, a senha e o caminho, são dados simples, né, para você colocar. E o S3, né, que é um bucket da S3, também você vai colocar um nome de descrição, qual que é o nome do seu bucket, aqui é a descrição, escolher qual que é a sua região, né, de AWS, qual que é a região que está o seu bucket, coloca a sua key, né, a sua chave de acesso, na verdade a chave da conta da AWS e aqui a chave secreta que você cria lá no AMI da AWS. E AMI, sei lá, fugiu a nomenclatura agora, mas é o campo lá que você cria as chaves lá de autenticação da AWS e qual que é o caminho do seu bucket lá na AWS. Esse avançado aqui da AWS, ele até sugere para você não alterar aqui se você não tiver certeza do que você está fazendo, que é para você colocar os dados customizados do seu bucket e da sua região. Mas seguindo por esse formulário aqui é bem simples, não tem segredo para adicionar um bucket AWS no seu Firestore para você salvar os seus backups da sua máquina Asterisk salvar num backup de AWS, que seria bem interessante. Beleza? Então para configurar o Firestore aqui, bem esses passos aí simples que eu falei. E para configurar o backup, aí a gente volta aqui no menu administrador e vem no submenu Backup e Restore. E aqui ele tem essas 3 abas, né? Aqui é a aba de backup, para você adicionar um backup. Tem a aba de Restore, para quando você já tem um backup e quando você precisa fazer um Restore. Aí aqui, se você só arrastar os arquivos, pode só arrastar aqui, ou pode clicar aqui para procurar onde que está o seu arquivo de backup, beleza? Se tiver local, ele já vai aparecer na lista aqui, aí você seleciona qual que você quer fazer um restore, ou se tiver restore em uma outra nuvem, por exemplo, ele vai aparecer, se o seu Firestore for de nuvem, ele vai aparecer aqui para você fazer o restore, beleza? E aqui as configurações globais, ele só gera essa chave pública aqui, que essa chave pública a gente não vai utilizar, beleza? Mas aqui agora a gente vai adicionar o nosso backup. Vem aqui no botão adicionar backup, cria um nome para esse backup, eu vou colocar como teste de backup, cria uma descrição para ele. Aqui eu vou colocar backup FreePBX, seleciona quais módulos a gente quer fazer o backup. Você não precisa, se você não quiser fazer backup de todos os módulos, principalmente dessa máquina aqui que tem bastante módulos que a gente não utilizou ainda, então os módulos que você não utilizou, você não precisa fazer backup desses módulos porque não tem configuração lá e não vai pesar no seu backup, beleza? Eu não vou fazer seleção aqui, eu vou deixar, como é para teste, eu vou deixar selecionado todos os módulos e vou fazer o backup de todos eles, beleza? Aqui ele está perguntando se é para desabilitar os troncos no restore, está marcado por padrão como não, eu vou deixar como não, porque se a gente precisar fazer um restore e perder as configurações do tronco, então a gente precisa restaurar ela também, beleza? Então eu vou deixar aqui marcado todos e vou dar um salvar aqui, aí ele mostra aqui que eu tenho 93 módulos, então ele vai fazer o backup dos 93 módulos. Aqui é o modo de customização de arquivos e depois a gente precisa, se a gente quiser customizar, né, quais diretórios a gente quer salvar além dos módulos. Então eu coloquei para salvar o diretório etc do Asterisk, que vai salvar as configurações que está lá no barra etc barra Asterisk. Os arquivos que estão lá, ele vai ser salvo também no backup.
Aí se você quiser colocar mais arquivos aqui ou mais diretório, você seleciona se você quer salvar mais diretório, você põe o caminho do seu diretório. Eu não vou salvar outros diretórios. Aqui arquivos também, se você quiser salvar, você coloca aqui. Para quem usa arquivos de áudio customizado, para quem já subiu o áudio em PTBR, Português do Brasil, no seu servidor, e se você quiser fazer backup também desses arquivos de áudio, você coloca aqui o que quer salvar outros diretórios e coloca o caminho dos seus arquivos de áudio. Embora eu não recomendo, porque vai pesar o seu backup, porque os arquivos de áudio vai gerar muito, vai pesar na quantidade de megabytes do seu backup. E os arquivos de áudio você encontra facilmente, se você precisar refazer o seu servidor. Os arquivos de áudio não sofrem alteração, e se você perdê-los do servidor, você vai encontrar eles novamente na mesma fonte que você encontrou para subir ele na configuração do seu servidor, beleza? Aqui um e-mail de notificação, para você receber a notificação quando a ação de backup foi executada, e aí você escolhe se você quer receber os logs inline ou se você quer receber em arquivo, em anexo. Então eu não vou deixar para receber inline. E o tipo de e-mail, quando que ele vai enviar e-mail? Se vai enviar e-mail se o backup for feito com sucesso, se ele teve falha, ou em ambos os casos. Então eu vou deixar para ele enviar o e-mail em ambos os casos. E aqui que vem o dado interessante, um dos campos interessantes na configuração do backup, que é o storage, location storage. Esse location storage é onde tem o vínculo com o módulo de file storage, que é aqui que você vai apontar aonde que o seu backup será salvo, e aqui vai aparecer os seus locais que você configurou. Como no meu file storage eu configurei só um, que está renomeado como backup, ele aparece aqui, e eu só marco a caixinha aqui, e o meu backup vai ser salvo nesse local. Essas propagandas aqui da AWS é fogo também. Eu não quero assinar a AWS, a AWS fica me mandando e-mail aqui. Então é isso, o meu backup vai ser salvo nesse local. Se eu tivesse mais de um local, ele ia aparecer aqui, eu poderia salvar em mais de um local, o que é interessante também, você vai ter redundância do seu backup. Aqui, adicionar um nome de diretório no caminho do seu backup, eu vou colocar como não, que ele vai salvar apenas com o nome de backup, ele não vai colocar o nome do diretório como acrescentar no nome do backup, beleza? E aqui o outro dado interessante, um dos que eu falei que era bem interessante, esse é o local, né, o storage, onde está salvo, e o outro interessante é esse aqui, é o scheduler, que é para você agendar a periodicidade do seu backup, de quanto em quanto tempo que ele vai ser executado. Então você pode agendar aqui, aí você pode colocar habilitado o agendamento, se você vai habilitar ou não. Se você vai habilitar, você clica em sim. Se você não vai habilitar, você deixa em não. Como eu estou configurando aqui só para teste, essa máquina eu vou desligar ela logo em seguida, então não vai ficar executando para fazer backup em seguida, então eu vou deixar como não. Mas para você que a sua máquina está em produção e está rodando, é extremamente importante você deixar um backup agendado, e aí você deixa aqui habilitado o agendamento, e você escolhe aqui de quanto em quanto tempo esse backup vai ser realizado. Aqui as opções é por hora, por dia, por semana, por mês ou por ano. O que eu recomendo, se você tem bastante alteração de configuração, é recomendado fazer um backup por semana, por exemplo. Um backup por semana tá legal. Agora, se você tem preocupação com seus dados de ligação e você não faz backup dos seus CDRs para outros locais e você precisa desses dados, seria interessante você criar um backup para salvar por hora esses dados de CDR aí, beleza? Mas para backup de configuração, uma vez por semana tá legal. Agora, se a sua central tá lá paradona, não tem praticamente alteração,
tem poucos usuários e assim por diante, você pode deixar uma vez por mês, pode salvar uma vez por mês e está tranquilo. Mas uma vez por semana é o básico. E aqui você seleciona a hora que vai ser executado esse backup. Aí, na verdade, aqui o minuto, aqui a hora, se for por mês, qual dia do mês. Aqui, como eu deixei por semana, ele não habilitou aqui a opção de alterar mês. Aqui dia do mês também ele não habilitou, mas o dia da semana, como eu coloquei por semana, né? Aí você seleciona qual dia da semana que esse backup vai ser realizado. Aqui começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Aí vai ficar de acordo com a sua escolha e que você acha legal, que é interessante salvar o seu backup. Eu vou deixar para o padrão aqui o selecionado domingo, né? Apesar de que eu não vou deixar, como eu falei, eu não vou deixar habilitado o agendamento, então aqui tanto faz. Aqui se eu tivesse habilitado por mês, ele vai habilitar aqui a caixinha depois que eu escolher os dias do mês, ele tem que habilitar para eu selecionar em qual mês do ano. Ele não está habilitando para eu selecionar o mês, estranho. Ah, tá, quando eu habilito por ano, um backup uma vez por ano, aí ele pede para selecionar qual mês do ano que eu vou fazer esse backup. Beleza, ele habilitou aqui o campo para eu selecionar o mês. Nesse caso aqui, se for uma vez por ano, é qual mês que eu vou executar esse backup. Mas uma vez por ano é muito pouco. O ideal é você salvar pelo menos uma vez por semana esse backup. Então o agendamento é tranquilo. E agora aqui tem outros campos interessantes, que é quanto tempo você vai armazenar, quantos backups você vai armazenar em seguida para sobrescrever esse backup. Aqui ele fala que ele vai deletar os arquivos antigos depois de quanto tempo. Aqui dá até um exemplo que se você definir esse número para 3, então os últimos 3 backups que vão ser mantidos. Beleza? Se você deixar como 0, ele vai armazenar ilimitadamente. E aqui depois de quantos dias. Depois de quantos dias que você vai armazenar esse backup, por quantos dias. Aqui ele recomenda, né, que se você colocar um exemplo de 30 aqui, a cada 30 dias o seu arquivo de backup mais antigo vai ser deletado. Aí você pode selecionar aqui até 365 dias, que é equivalente a 1 ano. Você pode manter o seu arquivo de backup por esse período todo. Beleza? Se você deixar ilimitado, ele vai ficar até quando você ir lá e deletar manualmente. E esses outros campos interessantes, aqui, por último aqui também são interessantes, mas por enquanto na nossa central aqui não tem utilidade ainda, mas é interessante para quem precisa fazer validação antes de executar um backup. Aqui você pode colocar o seu gatilho de checagem, o seu código que vai fazer validação. Aqui é para antes de executar o backup. Esse outro campo é depois que executar o backup. E aqui é antes de restaurar o backup, se você estiver fazendo uma restauração. E aqui, depois da restauração, também você pode programar scripts para fazer validações nesse período, beleza? E esse outro campo aqui não é interessante também no momento. E eu vou deixar ele desabilitado por enquanto. Depois que você fez todas essas configurações aqui, basta clicar em salvar. E está aqui o nosso backup criado. O nome do backup é teste backup e a descrição. Aí como eu não fiz agendamento, e para testar se ele vai ser executado com sucesso, eu vou executar ele manualmente. Para executar manualmente, basta clicar aqui no íconezinho de triângulo aqui, que é para dar o play.
Ou você pode executar via código. Se você clicar aqui, ele vai gerar aqui qual que é o comando que você roda no seu terminal para executar esse backup. Aqui o meu terminal está aqui, mas eu não vou executar ele via terminal, eu vou executar aqui via interface mesmo. Basta dar um clique. Antes disso, se você esqueceu alguma coisa, você pode vir aqui e editar. Se você quiser adicionar arquivo para fazer backup, se quiser excluir, se quiser tirar alguns módulos e assim por diante, você pode antes de executar. E aqui ele já dá quando você está editando, ele já dá um botão aqui de salvar e executar, mas eu vou só salvar e vou executar nessa tela aqui. Agora eu vou clicar para executar o backup. Aí ele mostra um log aqui, né? Tá correndo o backup. Vai mostrar alguns logs de warnings aqui, porque esse servidor não foi ativado, ele não está com ativação no portal da Sangoma. Então os módulos que dependem de ativação, né, que são os módulos de admin, ele vai dar alguns warnings aqui que não conseguiu fazer o backup desses módulos, porque o sistema não foi ativado. Mas isso não é um problema. Ele já deu a mensagem aqui que o backup foi salvo com sucesso, e aqui ele dá aqui finalizado, salvo com sucesso, e mostra o caminho de onde o backup foi salvo. Aqui o local foi que é o nome que está no nosso file store, que é o nome backup, e aqui é o caminho que esse backup foi salvo. Ele foi salvo no diretório /var/spool/asterisk, e o nome do backup saiu com a data de hoje. E ele armazena com o arquivo targz, que é um arquivo compactado, beleza? Então, se a gente acessar o nosso via terminal, acessar o nosso sistema, os arquivos vai estar lá. Aí vamos lá verificar aqui, vou acessar o diretório e ver se o backup realmente está lá. Então, cd /var /spool asterisk. Vamos ver se o backup está aqui, e está ele aqui. Tá vendo ele aqui compactado? Nosso backup foi salvo com sucesso no nosso diretório. Agora, para simular um restore, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que vai dar tempo, o vídeo não está tão longo, então eu posso fechar aqui e vamos ver se no restore já vai aparecer esse arquivo de backup. Deixa eu dar um refresh aqui na tela. Ele vai ter que puxar o nosso arquivo de backup no restore. Cadê? E tá ele aqui, o nosso backup realizado hoje, segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Ele puxou uma hora incorreta aqui, puxou como 2 horas e 22 minutos, embora agora seja nessa hora que eu estou gravando esse vídeo, às 9 horas da noite. Ele puxou como as 2 horas, provavelmente o horário do meu servidor não está configurado corretamente. Isso pode ser um problema para quem precisa de backup de horas exatas. Então você, antes de fazer o backup, você valida se a hora do seu servidor está correta, se a hora o seu time zone está correto e se ele está puxando a hora correta. Beleza? O meu backup aqui já não foi executado com a hora correta, como deveria ser a hora exata que eu executei ele. Então, quando você programa lá o seu backup, verifica se o horário do seu servidor está correto, para ele não executar o agendamento no horário incorreto, beleza? Então tá aqui, vamos tentar fazer um restore aqui para ver se vai funcionar. Aqui ele dá a opção de se eu quero apagar esse backup. Eu não quero apagar, eu quero fazer um restore. Então aqui o botão de fazer o restore está aqui. Se eu der um play, ele vai executar o restore. Aqui é para eu fazer, se eu quiser fazer o download, eu clico nesse botão. Se eu quiser clicar nesse botão aqui, ele vai apagar também. Aqui, se eu clicar aqui, ele vai fazer o download para minha máquina local, a máquina que eu estou acessando o servidor.
Ele está aqui fazendo o backup, fazendo o download, já fez o download aqui para minha pasta de download. Então agora eu vou executar ele para fazer o restore. Aqui ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero fazer o restore desse backup. Eu vou dar um sim. Embora a gente não vai conseguir validar se ele está funcionando, porque eu não fiz nenhuma alteração no servidor. Então ele vai restaurar as mesmas configurações que já tenho. Para você validar se o seu backup está funcionando, você faça isso numa máquina de teste. Você sobe uma VM nova, uma máquina nova, e restaura o seu backup nessa VM que está sem nenhuma configuração. Aí você vai ter certeza que o seu backup, que o seu restore está funcionando, que o seu backup foi feito com sucesso e que ele está funcionando corretamente, beleza? E ele está aqui fazendo o restore dos módulos. Esse restore talvez demore um pouco mais do que a execução do backup em si. Eu não sei ainda, porque na outra vez que eu testei o backup, um restore, na verdade, ele tinha mais configurações do que tem nessa máquina aqui e não demorou tanto. Mas vamos aguardar aqui fazer esse restore. E agora sim, finalizou o restore. Aí demorou bastante, né? Quer dizer, bastante em relação ao backup, mas não demorou tanto tempo assim. Mas ele foi finalizado. Aqui no final ele dá uns warning, né? Que não conseguiu encontrar alguns módulos. E esses módulos realmente são módulos que não estavam ativos, módulos instalados. E porque são módulos, alguns deles são módulos pagos. Esse de TTS, ele não tinha nenhum arquivo lá nesse módulo, e por isso que ele não encontrou nenhum arquivo, nenhum dados nesses módulos. Então não tinha dados, não tinha o que restaurar, beleza? Mas vamos ver se está funcionando normalmente, se não deu nenhum bug aqui. Eu acredito que não. Consegui validar se restaurou os dados. Eu não vou conseguir porque eu não tinha feito alteração. Deixa eu ver o que é esse aviso de segurança aqui. Esse aviso de segurança, esse aviso padrão, né, do usuário RI. E no módulo ele tá identificando que a minha imagem foi alterada. Isso aí é questão da gente resolver no próximo vídeo. Então ele está falando que foi alterado, né? Mas é só um alerta de segurança, identificando que foi alterada a minha imagem, que foi alterada a tela de login. Então isso é como eu falei, né, que eu realmente alterei, e é questão para um outro vídeo. E no vídeo que eu postar falando dessas alterações, eu
falo como você resolver esses alertas aqui também, beleza? Para ele não ficar aparecendo esse alerta de segurança depois que você customizou a sua central e você fez essas alterações. Ele está identificando justamente essa imagem aqui, a segunda imagem é de baixo, e o conteúdo do rodapé que foi alterado, que eu removi os links, e o conteúdo da tela de login, que eu alterei alguns nomes lá na tela de login. Mas no demais, aqui as configurações de tronco que eu tinha, elas estão aqui, as configurações de ramais, cadê? Eu tinha 2 ramais nesse servidor, eles estão aqui, a conferência que estão aqui, então tá funcionando corretamente a nossa central. Então o backup foi feito, o backup foi restaurado e tá tudo certinho. Então, como eu falei, esse aviso de segurança é devido às alterações que eu fiz, que ele pede para fazer autenticação, para verificar a documentação, mas eu não vou verificar essa documentação agora porque esse conteúdo não faz parte desse vídeo, beleza? Como eu falei, o alerta de segurança é só devido às alterações de customização que eu fiz aqui. Então, o objetivo do vídeo de hoje foi concluído com sucesso, beleza? Olha, eu de volta aqui, voltei aqui para fazer as considerações finais desse conteúdo aqui, beleza? O nosso backup foi configurado, foi executado e foi restaurado com sucesso, funcionando. Então, como eu falei, não deixe de fazer backup da sua central, faça backup dos módulos que você tem a configuração, os módulos que não tenha, não precisa você selecionar lá no backup. Seleciona para armazenar o seu arquivo num local seguro, de preferência em mais de um, que nem ali dá para você ver, você perceber que dá para salvar em mais de um local, beleza? E como eu falei que esse é o último vídeo da série, mas ainda não é o último conteúdo, porque eu vou fazer a transmissão ao vídeo para falar de um resumão de tudo que foi discutido aqui nessa série, nesse treinamento. E se você tem dúvida que quer tirar na transmissão ao vivo, posta as suas dúvidas no comentário do vídeo, ou desse vídeo, ou de outros vídeos que tem relacionamento com a sua dúvida. Posta lá os seus comentários, as suas dúvidas lá no comentário, que na transmissão ao vivo a gente vai bater um papo e esclarecer aí essas dúvidas, beleza? Como eu falei no início, a data dessa transmissão ainda eu não defini, eu vou definir uma data que eu tiver um tempo legal para ficar, sei lá, uma meia hora, 1 hora, para tirar dúvidas aí de vocês e fazer um resumão de todo o conteúdo e alguns módulos, talvez passar rapidamente alguns módulos que têm utilidade na central, mas que não foi discutido aqui. Pode ser que eu passe rapidamente em algum deles. Se você tiver algum módulo que você não viu aqui sendo discutido nesse treinamento e você quer saber um pouco sobre ele, posta aí nos comentários, comenta na transmissão ao vivo, comenta um pouco aí sobre esses módulos, tal módulo aí que eu quero saber como que funciona, se é viável utilizar ou não, ou para que serve, se você ainda está pensando em montar uma central, deixa aí nos comentários que eu vou anotar e durante a transmissão ao vivo a gente vai esclarecer todos esses assuntos aí, beleza? Então por hoje eu vou encerrar por aqui. Os avisos é esse, deixe os comentários e fique ligado aí que eu vou postar um outro vídeo rápido falando qual dia que será realizada a transmissão ao vivo, beleza? Um abração, obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Falou!